Fala pessoal, eu sou o professor John Matheus, professor do Instituto Federal do Ceará, e estou aqui gravando esse vídeo para socializar, de maneira breve, sucinta e ainda muito preliminar, qual é a análise que eu faço da nova proposta do governo Lula para reestruturar o novo ensino médio. De maneira geral, analisando essa proposta recente, lançada aí nos últimos dias, eu vejo essa proposta em sua totalidade como uma medida de redução de danos, a despeito das manifestações e dos atos que pediam a revogação da proposta do novo ensino médio. Essa proposta, na minha leitura ainda preliminar, ela representa uma tentativa de redução de danos, de fato, dos absurdos, dos ataques brutais que a proposta anterior, a proposta original do novo ensino médio, ela oferecia à formação da juventude, quer dizer, uma destruição total da escola pública, especialmente no nível médio. E nessa leitura de redução de danos, eu entendo que a proposta ela amortece a brutalidade, a bizarrice da proposta original em dois pontos específicos. E vale lembrar, a redução de danos nesses dois pontos específicos significa, na minha leitura, um avanço, uma conquista dos estudantes, dos professores, dos pesquisadores que estiveram envolvidos nas manifestações pedindo a revogação. Então, considero que nós avançamos naquilo que a gente exigia nessa nova proposta. No primeiro ponto, basicamente, a redução de dano ela ocorre na forma como agora, na composição da carga horária do currículo nessa nova proposta. Quer dizer, na proposta anterior, na proposta original, a carga horária do currículo, em termos de formação geral e de parte diversificada, ela tinha a seguinte constituição. Você tinha 1.800 horas destinada à formação geral básica, portanto, aquela parte do currículo constituída pelos saberes científicos, tradicionais, acumulados pela humanidade, que, portanto, justifica a função da escola. E as outras 1.200 sobrantes para a parte diversificada. Entrariam aí os itinerários formativos, onde foram vivenciadas, pelo menos nesses anos em que a proposta foi implementada, as chamadas eletivas, como é o caso de disciplinas como Bora de Uber, Quem Quer Ser um Milionário, Como Ser um Milionário, Brigadeiro Caseiro, Brigadeiro Gourmet, RPG, CSA escolar, enfim, Quer dizer, essa parte diversificada foi um dos grandes fracassos dessa proposta do novo ensino médio. Na proposta nova, esse para mim é um avanço importantíssimo. A formação geral básica, ela volta até as suas 2.400 horas, do modelo anterior ao novo ensino médio, que era o que a gente tinha antes. 2.400 horas nos 3 anos, que eram destinados aos saberes escolares objetivos, aquele patrimônio histórico, cultural que a humanidade acumulou, os saberes tradicionais escolares. E isso é uma conquista porque isso devolve à formação o espaço no currículo que deve ter esses saberes, que é o espaço da formação mais prioritário. Então, se antes na proposta anterior era 60%, agora passa a ser 80% do currículo. E a parte diversificada sai de 1.200 horas para 600 horas, ou seja, cai pela metade esse espaço no currículo em termos de carga horária que na proposta anterior abriu margem para todo tipo de rebaixamento da formação possível, Inclusive também abria margem para processos de ofertas formativas com saberes, conteúdos e formações totalmente distintas, desiguais, diferenciadas em todo o território brasileiro. Então, esse é um primeiro avanço, a primeira conquista dessa nova proposta, a ampliação da formação geral, do espaço destinado à formação geral e o encurtamento
da parte destinada à parte diversificada. E o segundo ponto, igualmente importante, né, é que, e esse assim, muito importante mesmo, né, uma grande conquista, né, não só do ponto de vista do currículo e da formação, mas também da formação de professores, das licenciaturas, né, a volta da obrigatoriedade, né, no currículo, na formação geral básica, de todas as disciplinas que foram retiradas, que deixaram de ser obrigatórias no modelo anterior. É o caso de geografia, história, arte, educação física, sociologia, filosofia, química, biologia, né? Ou seja, aquelas áreas, aquelas disciplinas tradicionais que são importantíssimas até na perspectiva de uma formação integral, né, e ampla do estudante, na proposta anterior deixaram de ser obrigatórias, né? Apenas português e matemática eram disciplinas obrigatórias, né? Inglês, né? E agora a gente tem essas disciplinas sendo devolvidas, digamos assim, ao currículo escolar, né? Inclusive com o espanhol, né, passando a ser obrigatório também, justamente com língua inglesa, literatura passando a ser obrigatório, né? E cultura digital, né? Também aqui é uma novidade aqui nessa nova proposta. Então isso é algo importantíssimo, né? É uma grande conquista, né? Era um dos pontos de maior crítica, né? Era uma das maiores bizarrices da proposta anterior. Aí sobre essa conquista, eu acho que tem 2 pontos aqui que são fundamentais, que os movimentos, a classe trabalhadora, os estudantes, os pesquisadores precisam bater fortemente. Um deles é que a gente tenha de fato uma reflexão nacional, né, e debates em torno do nosso modelo de avaliação, por exemplo, né, que só considera como aí nos índices de qualidade da educação básica português e matemática. E o segundo ponto é que com a entrada, né, dessa disciplina, né, ou área que é a chamada cultura digital, que ela seja feita a partir, né, da perspectiva da educação crítica das mídias, né, que é uma abordagem teórica que vem crescendo na literatura, tem uma vasta literatura sobre, muitos pesquisadores que tratam disso, e que, portanto, esse debate seja feito a partir desse prisma, né, seja disputado, né, por esses pesquisadores, por esses especialistas, e por essa concepção, né, de formação crítica das mídias digitais, tendo em vista todo o debate que se faz sobre, né, como também as mídias digitais podem ter um caráter ofensivo à democracia, né, à sociabilidade, enfim, de maneira geral. Há também 2 outros pontos que ainda merecem a nossa atenção, ainda carecem de debate, né, ainda são pontos de tensões na proposta que remetem de alguma maneira à proposta anterior e que muita água ainda vai rolar em torno dessas questões, né, acredito eu, né. A primeira é sobre a ideia dos itinerários formativos, né? Então, na nova proposta, essa nomenclatura itinerária ela é modificada, né, e passa a se chamar percurso de aprofundamento. Na minha visão, a mera mudança de nomenclatura, sem alterações substanciais, não valem de nada, né? Não tem nenhum impacto substancial, né, estrutural na proposta, né? E é apresentado na proposta é que ao invés uma redução quantitativa desses itinerários, né? O percurso aglutinou esses três campos, né? Linguagens, matemática e ciência da natureza, né, e suas tecnologias. E no outro percurso, linguagens, matemática e ciências humanas e sociais. E o terceiro percurso que se mantém, né, da outra proposta, que é o percurso do ensino técnico profissional, né? E aqui cabe um dos pontos, talvez um dos não avanços nessa proposta, né? Aquilo que a gente não avançou, que é o fato de que a carga horária da educação profissional, desse itinerário, ela é prevista para 2.200 horas, né? Quando a formação geral básica, a gente viu lá, são 2.400 horas. Então, quem escolhe esse itinerário vai ter uma formação geral básica reduzida, né? Isso já cria aqui um elemento de desigualdade na formação. Aí veja,
a proposta nesse caso aqui, algo que remonta ao modelo anterior, é que não é posto em xeque a própria estruturação de como era construída, né, a educação técnico-profissional, com a formação rebaixada, sem diálogo, né, sem unidade com a formação geral básica, o que a gente entende como um processo de precarização desse tipo de formação aqui, da formação técnico-profissional, né? Então, isso não é questionado na nova proposta. Esse, para mim, é uma das principais manifestações, né? E aqui eu quero sublinhar isso, quero destacar essa questão. Esse elemento, a forma como a educação técnico-profissional ainda aparece nessa nova proposta, é o que para mim mais mantém conexão com a proposta anterior e, portanto, permite, né, a constatação de que houve uma tentativa de reduzir danos nessa nova proposta, mas a concepção de educação que estava presente no modelo anterior permanece nessa proposta. A nossa concepção, por exemplo, de educação técnico-profissional, aliás, de ensino médio, é aquela, né, é a concepção da politecnia, né, a concepção politécnica de educação que está lá materializada nos institutos federais, por exemplo, né? Então, uma formação onde você consegue criar uma unidade, não uma justaposição, uma unidade entre a formação geral, ou seja, a formação propedêutica, e uma formação técnico-profissional, mas essa formação técnico-profissional ela é fundamentada na apropriação dos saberes científicos e tecnológicos que fundamentam aquela especialização, aquela prática profissional, né? Ou seja, onde o estudante possa se apropriar tanto da cultura geral como dos fundamentos científicos e práticos daquela profissão, daquela área técnica, né? Daquilo que tem de mais avançado do ponto de vista tecnológico e científico. E isso demanda uma formação unitária, a construção de uma unidade entre essas diferentes dimensões formativas, né? Que é o que os institutos federais trazem no seu estatuto filosófico, pedagógico, enfim, didático, né? E o novo ensino médio, ele na verdade está na contramão dessa concepção do que a gente chama de ensino integrado. É, na verdade, uma justa posição de formação geral com a formação técnica, e uma formação técnica muito precária, baseado na apreensão de saberes e competências daquilo que tem de mais informal, precário, né, e pragmático no mundo do trabalho hoje, né? Não por acaso, essas formações têm investido bastante nos saberes e competências socioemocionais, comportamentais, né? Por aí vai, quer dizer, é um rebaixamento da formação, é um recuo na apropriação técnica e científica do mundo do trabalho e tecnológico. Por fim, né, resta saber, na perspectiva da ampliação da jornada, né, das políticas de educação em tempo integral, que também são uma marca aí do governo Lula, né, resta saber, com a ampliação da carga horária de 3.000 horas para 4.200, né, como é que vai ficar essa composição da formação geral, básica e da formação diversificada, né? Na proposta anterior, por exemplo, como foi instituído um teto para a formação geral básica, com a ampliação, a carga horária que era ampliada era da formação diversificada. Então, se já era absurdo a parte diversificada flexível, onde foram oferecidas as eletivas mais bizarras possíveis no chão da escola, ocupar 40% do currículo, com a ampliação para 4.200, esse número aumentava, essa porcentagem aumentava, né? Então resta saber, que também não está claro na proposta, com essa ampliação, que inclusive está previsto no PNE, né? É uma das metas do PNE, né? A ampliação da jornada escolar em tempo integral. Resta saber como isso vai impactar nessa composição, pois a proposta também não é clara quanto a isso. Enfim, essa é a análise que eu faço da nova medida, né? Uma análise bem sucinta, muito breve, muito preliminar ainda, né? Como eu disse anteriormente, muitas águas ainda podem rolar, mas espero que sirva já, né? Tanto para fins de informação, de comunicação, de socialização, né?
do nosso contexto da política do ensino médio, né, de como está sendo tratado as questões, de quais são os principais pontos de tensão, né, e que a gente possa gerar novos debates e que a gente não possa perder de vista qual é o nosso horizonte formativo, qual é a nossa perspectiva de formação, que é a perspectiva da humanização. A gente espera que o debate não pare, as manifestações também não parem, e que a gente possa, a partir dessa nova proposta, construir uma outra, né, gerar debates para uma outra, que ela sim possa expressar os interesses da classe trabalhadora.